Nós vamos passar agora, irmãos, neste momento, a exposição da palavra, que hoje será realizada pelo nosso irmão seminarista Marcos. Nós vamos orar por ele. Esse microfone não está... Vamos orar por ele, irmãos. Senhor, nós pedimos ao Senhor que nesta hora fale conosco, por meio da exposição da Tua Palavra, através do Teu servo. Que nós ouçamos a Tua voz e sejamos edificados por ela. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Boa noite, igreja. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus 6, do versículo 24 ao 34. Nós vamos discorrer esta noite sobre o tema Por que não confiamos em Deus? Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Que diz assim: Ninguém podeis servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Antes de assentarmos, irmãos, vamos fazer uma oração? Senhor eterno e bendito, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, se conduzir esta pregação, que a palavra esta noite, meu Pai, possa permanecer em nossos corações, em nossas mentes, e que nós possamos sair daqui, Senhor, confiando em Ti e sabendo também como confiar e sempre esperar em Ti, ó Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, uma ilustração boa para podermos entender sobre esse tema, por que não confiamos em Deus, há uma ilustração muito boa. Imagina comigo que em certo lugar havia uma cidade, e essa cidade tem por nome Cidade da Confiança. E nessa Cidade da Confiança há dois indivíduos que moram nela, o Esperança e o Desesperado. O Esperança e o Desesperado, eles trabalham juntos, na mesma empresa. E eles se encontram no serviço. Até que um dia, há um diálogo entre os dois, a qual o Desesperado chega para o Esperança e pergunta: Esperança, você já resolveu o seu problema, aquele a qual você havia mencionado? E Esperança diz para ele: Não, ainda não. E Desesperado torna a questioná-lo: Como assim ainda não? Você não resolveu? E Esperança responde: Já lhe disse, ainda não.
desesperado: "Ah, você também não consegue resolver nada?" E a Esperança diz: "Já que eu não consigo resolver nada, também não tenho que me preocupar com nada." E desesperado lhe disse: "Ok, eu não vou ficar aqui lhe ouvindo, eu tenho muita coisa para fazer aqui no serviço e também quando sair daqui." Assim foi desesperado, fez o seu serviço, adiantou tudo o que tinha que fazer, nem esperou sair da horário de ir embora, e assim ele foi para resolver os seus problemas. Desesperado em seu desespero, louco para chegar ao destino, começou a atravessar na frente dos carros. E quando menos esperava, veio um carro e pá, o derrubou. E assim ele foi levado ao hospital. Esperança, que continuou a trabalhar tranquilamente, fez o seu trabalho, esperou o horário, foi embora. E ficou sabendo que o desesperado estava no hospital porque foi atropelado. E assim a Esperança foi vê-lo. Chegando no hospital, Esperança olhou para o desesperado na cama, um olhou para o outro, e Esperança lhe disse: "Pobre desesperado, seu desespero quase lhe matou." E desesperado lhe diz: "Sim, eu não vi o carro." E Esperança diz: "Por que você não foi até o Senhor Confiança? Ele sempre resolve os meus problemas e de todos aqueles que vão até Ele." E desesperado disse: "Eu nem sei quem é esse tal Senhor Confiança." E Esperança lhe disse: "Então, vá até Ele. Se você se acalmasse um pouco, você teria descoberto quem é o Senhor Confiança." E assim também somos nós. Muitos de nós andamos desesperados e esquecemos de confiar em Deus. Assim como Esperança e desesperado estavam na cidade Confiança e havia um Senhor lá, Confiança, na igreja também tem os que têm esperança em Deus e os desesperados, que não levam a Deus as suas queixas. Mas depois de tudo que ocorrer de errado, aí vão até Deus. Muitos de nós pode estar aqui, mas estamos desesperados, preocupados com o financiamento, preocupado com o financiamento de uma casa, preocupado com isso ou aquilo outro, mas não estamos preocupados em levar a Deus as nossas preocupações. E é isso que Jesus aqui está ensinando. O modo que devemos viver, confiando em Deus. No versículo 24, Jesus diz: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas." As riquezas, todo mundo sabe que é mamon. Mamon vem de uma raiz que significa confiar. Antigamente, o pessoal confiava uma riqueza a alguém para guardar. Esse era o sentido da palavra mamon. Confiar a alguém para guardar a riqueza. Mas com o passar do tempo, ao invés da pessoa confiar a alguém a riqueza, ela passou a colocar confiança na riqueza. E hoje também é da mesma forma. Uma ilustração bem rápida. 2 jovens decidem se casar. E eles dizem que não vão se casar agora por causa da condição financeira. Uns estão estudando, não têm o dinheiro para poder casar, ou para manter o casamento. O problema não é você querer ter independência financeira. Você pode, mas o problema é quando você parte do princípio que você só terá felicidade quando tiver a independência financeira. Então, muitos de nós vivem igual o ímpio. O ímpio vive assim. O cristão não vive assim. O cristão confia em Deus, na providência de Deus. Ou Deus não provê? Deus provê. Então, a nossa confiança não pode estar nas riquezas, mas em Deus. Versículo 25. "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?" Bom, Jesus está dizendo,
Se Deus lhe dar a vida, Ele também vai lhe dar os alimentos, a vida, e também vai te dar os meios para se manter vivo. Então, se nós concordamos que Deus nos dá a vida, Ele também irá nos dar os meios necessários para poder viver. Então, é isso que Jesus está dizendo. Se Deus lhe dá a vida, Ele também irá lhe dar os alimentos. Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Versículo 24. Jesus usa a comparação das aves. Provavelmente, quando ele estava discursando, havia algumas aves passando e ele usou como ilustração. Mas Jesus mostra que os animais que foram feitos para nos servir não vivem com um afã, com uma preocupação do que vão comer. E nós, que somos criados para servir ao nosso Criador, vivemos preocupados. Não confiamos em Deus. Imagine comigo, o menor animal do mundo se chama o mussaranho pigmeu. Mede uns 52 milímetros, pequeno. E o maior é a baleia azul, chegando a pesar a 150 toneladas. Então imagine, do mussaranho pigmeu até a baleia, Deus sustenta todos os animais. E Jesus diz: quem vale mais? O animal ou você? Quem vale mais? Olha, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Quem vale mais hoje? O mundo hoje diz que o animal, né? Mas quem vale mais para Deus é o homem. Então, se Deus sustenta o menor animal, Ele também irá nos sustentar. O mussaranho pigmeu é tão pequeno, irmãos. Imagine o quanto que Deus tem que livrar ele para não morrer. A baleia azul, 150 toneladas. Chega a medir quase praticamente um prédio de 10 andares. Olha só a dieta para manter esse bicho vivo. Você não come como uma baleia. Né? Deus a sustenta. Deus também irá nos sustentar. Então, irmãos, nós somos preciosos para Deus. Não no sentido que há algo especial em você, mas no sentido que Ele te criou e também Ele lhe dará o sustento para cada dia. No versículo 27, quando ele diz, um côvado, não pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida, côvado é 45 centímetros. Então Jesus está dizendo, por mais que você se preocupe, a sua preocupação, a sua ansiedade é tão inútil quanto a força que você faria para aumentar 45 centímetros da sua estatura. Você consegue aumentar 45 centímetros da sua estatura? Não. Então, você também, a sua ansiedade também não lhe serve de nada. A ansiedade somente tira a paz do hoje, mas não resolve o problema de amanhã. Versículo 28, meus irmãos. E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O povo de antigamente, eles tinham o hábito de usar forno quadrangular, forno de barro. E quando eles queriam assar algo nesse forno e que fosse mais rápido, eles pegavam esses lírios, que seria a amêndoas e as papoulas, essas ervas, que floresciam durante um dia e durante outro dia já não serviam de nada. Então eles pegavam essas ervas e jogavam dentro desse forno para poder assar mais rápido. Por isso que Jesus disse, só serve para jogar no forno e para ser queimada, não serve para mais nada. E Deus compara os lírios com Salomão. Lembra de quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão? E ela ficou pasmada com as riquezas que Salomão tinha, com a sabedoria dele? Jesus está dizendo,
toda aquela glória, nem Salomão chegou perto de se vestir como os lírios do campo. E olha que a rainha de Sabá sabia muito bem o que era riqueza. Ela era uma rainha, então ela estava acostumada com o bem e o melhor. Mas ela, quando chegou a Salomão, ficou fora de si. Era como se ela tivesse visto algo que ela nunca tinha visto na vida dela. E Jesus reduz tudo isso aos lírios do campo, que só servem para um dia e no outro dia ser lançado no fogo. No versículo 31, podemos ver: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Então, meus irmãos, por que não confiamos em Deus? Porque estamos desesperados, estamos com um afã, com uma preocupação imensa em alcançar coisas que talvez Deus nem sequer quer para nós. Ou talvez dedicamos tempo a tanta coisa e esquecemos de levar a Deus. Achamos que podemos resolver algo e não conseguimos resolver. Então Jesus diz: não andeis com esse afã, com essa preocupação. Então não conseguimos confiar em Deus por isso. Então, já que não conseguimos confiar em Deus, como devemos confiar em Deus? Jesus dá 3 respostas para isso. A primeira está no versículo 31, que ele diz: versículo 32, não viveis como os ímpios. No versículo 33 ele diz: buscando a vontade de Deus. E a terceira é, no versículo 34, contente-se com hoje. Então, a primeira maneira de viver confiando em Deus é não vivendo como os ímpios. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios, havia os judeus, e quem não era judeu, era gentio. Então, quem era judeu, se não fosse judeu, era ímpio. Então, o que Jesus está dizendo? Os gentios, os ímpios, têm milhares de deuses e andam preocupados. Vocês, judeus, vocês, cristãos, têm um Deus só, o Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra, e mesmo assim vocês vivem igual aos ímpios. Vocês confiam nas suas riquezas igual aos ímpios. Não há diferença. Então Jesus diz: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Então, se você tem um Deus que pode fazer todas as coisas, por que você vai viver como aquele que não tem esperança? O ímpio vive assim: o que vou comer hoje? Nessa procura. O cristão, provavelmente, o que Deus der, ficarei satisfeito. O ímpio tem que comprar roupas novas, sempre buscando algo. O cristão, se eu tenho algo para se vestir, contentei, vou me contentar. Como o apóstolo Paulo diz: contentai-vos com o que tem. Os ímpios: como vou ficar mais rico? O cristão: o que Deus der, Deus proverá o necessário. Então, você vê que há um contraste entre o ímpio, entre o cristão. Como o ímpio vive e como o cristão vive. Como o cristão confia e como o ímpio também confia. O ímpio não consegue achar satisfação, porque ele não tem Deus. Mas o cristão deveria achar satisfação em tudo que Deus dá. Mas não é assim. Lembra de Asaf no Salmo 73, quando ele fica se questionando por que os ímpios prosperam e os cristãos não? E depois ele fala que a tarefa era muito pesada para ele. Ele via que o ímpio também depois chegaria o seu fim, mas que o cristão teria outro destino. Então, o cristão deve confiar em Deus como Jesus ensina: não sejais como o ímpio. Não viveis sem esperança, correndo para lá e para cá, buscando se satisfazer em qualquer coisa, em qualquer consumismo desesfreado, e esquecendo de Deus, de que Deus proverá. Deus provê. E a segunda maneira de viver, que Jesus quer que nós vivemos, é buscando a vontade dEle, no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aonde que nós temos que direcionar o nosso afã? No reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ao invés de vocês ficarem preocupados, vocês ficarem desesperados com isso ou aquilo, joguem esse afã, essa preocupação no reino de Deus, que Deus irá acrescentar o restante. Essa é a maneira de viver confiando em Deus. Não é vivendo como o ímpio, ou colocando a confiança no dinheiro, é confiando em Deus. Por isso que ele diz, buscai o reino de Deus, botai esse afã, essa preocupação. Imagine se todos os cristãos pegassem toda a ansiedade, todo o afã, toda a preocupação e colocassem no reino de Deus. Acho que não teria nem lugar para seita. Então, confiar em Deus, buscando o reino dele, é a maneira que Jesus quer que vivemos. Jesus não quer que vivemos preocupados com A ou B, ou se vai sair um financiamento, se vai sair o outro, deixar que as preocupações tomem conta de nós, tomem conta até da nossa fé. Não, Jesus quer que nós fiquemos buscando o reino de Deus, confiando nele. Ele está dizendo, você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então Jesus está dizendo, se você buscar o reino de Deus, ele vai acrescentar. E a terceira maneira, irmãos, é contente-se com o hoje. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, se preocupar com o amanhã é uma tarefa inútil, porque você não sabe os males que te esperam hoje, você não sabe o fim desse dia, o que vai acontecer, e pode ser que amanhã o amanhã nem nasça para você, e a sua preocupação será leviana. Então, irmãos, contente-se com o hoje, com Deus te deu. Jesus disse, confie em mim com o hoje. Confie em mim agradecendo o hoje, aproveitando o hoje, o que você tem para fazer hoje. Primeira coisa, não confiar como um ímpio, confiar somente em Deus. Segunda coisa, confiar buscando o reino de Deus. Terceira coisa, agradecendo a cada dia. A preocupação não vai resolver os outros problemas de amanhã, mas ela vai tirar a sua paz com Cristo hoje, vai tirar a tua segurança hoje, vai abalar ainda a sua fé do hoje. Então, se Jesus deu o hoje, aproveita hoje. Essa é a maneira que Jesus quer que vivemos confiando nele. Imagine se todos nós vivêssemos somente preocupados e fazendo tudo que o outro dia espera que nós fazemos. Imagine todo mundo vivendo somente preocupado com o amanhã. Não é tão diferente hoje, mas imagine que todos, 100% vivessem somente preocupado com o amanhã. Ninguém ia viver, né? Todo mundo só ia existir. Então aproveite hoje. Claro, o dia pode não ser bom para alguns e pode ser bom para outros. Alguém pode estar enfermo ou estar passando por qualquer outra. Está me ouvindo? Qualquer outra situação. Mas Jesus diz, embora esteja passando por todas as outras situações contrárias, situações negativas, continue confiando em Deus. E o problema hoje é confiar em Deus. As situações negativas também são para mostrar, para glorificar o nome de Deus, como as situações também positivas glorificam a Deus. Deus não é soberano? Então, se Ele é soberano, o que acontece de bom e o que acontece de mal também é para a glória dEle. Então, o nosso dia, a nossa situação, o nosso emocionalismo, nosso afã, a nossa ansiedade não podem abalar a nossa fé em Deus. Não devemos viver preocupados, devemos viver confiantes em Deus. A fé do cristão é provada quando ele não tem nada, e a gratidão dele também é provada quando ele tem tudo.
Então Deus também quer que você seja grato quando você tiver tudo. E quando você não tiver nada, confie nele. Essa é a maneira do cristão viver. Nós reconhecemos que Deus é Deus da providência. Jeová Jireh. Deus proverá. Ou você não crê que Deus é o Deus da providência e que Ele há de prover quando tudo parecer que não houver saída? Parece uma pregação mais para alcançar bênçãos, mas não é para alcançar bênçãos. É para você confiar em Deus, porque mesmo que você não alcance bênçãos, Deus ainda continua sendo Deus e também Ele quer que você viva confiando nele. Qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo? O que traz você à igreja? É porque você confia em Deus? Ou você só vem porque tem que fazer um rito ou porque você quer algo de Deus? Nem tudo que pedimos. Se você é novo no cristianismo, já aprenda. Nem tudo que pedimos Deus dá. Mas Ele quer que nós sejamos transformados. Ele quer nos transformar. Se você tem práticas de viver como ímpio, confiando na riqueza, larga isso. Ele mesmo diz que isso aí vai acumular poeira e vai enferrujar como a ferrugem, vai ficar tudo aí. Mas Ele nos chama para confiar nele, para esperar nele, para viver nele. Se Cristo é o nosso Senhor, se Ele somente não é só o seu Salvador, mas também é o seu Senhor, você não irá confiar no seu Senhor? Que Ele também fará outras coisas além? E que Ele também está lhe dizendo na palavra dEle que a maneira de você viver não viva como os ímpios, colocando a confiança no finito, mas coloca a sua confiança no infinito, que é Deus. Segunda coisa, buscando o reino de Deus. Deus quer que nós vivemos confiando, buscando o reino de Deus. E a terceira é que nós vivemos contentes com o dia que Ele nos der. Deus, meus irmãos, Ele pode mudar muitas circunstâncias. Ele pode mudar. Mas a sua fé está no Deus que muda a circunstância ou está na circunstância? Porque se a sua fé não estiver em Deus, a sua vida cristã está errada. Mesmo que nada coopere, mesmo que, como eu disse, não há saída, mas Jesus diz que nos dará o necessário. Você hoje sairá daqui confiando em Deus? Além do que parecia estar confiando, mas agora você viu que não confiava? Então que Deus possa nos capacitar, nos derramar cada vez mais a fé e nos fazer confiar nele, independente de qualquer situação, pois Ele é a nossa esperança e somente Ele devemos colocar a nossa confiança. Amém?